Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Oramos nesse momento, no nome de Jesus, para que essa palavra que vai ser estudada agora, que ela possa edificar a sua vida, que ela possa estruturar a sua vida, que ela possa mover a mão de Deus na sua vida. Oramos em nome de Jesus, para que essa palavra venha edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Na lição número 1, nós estamos estudando o livro de Hebreus. A lição número 1 falava sobre a excelência de Cristo. Você lembra? Na lição número 2, falava sobre uma salvação grandiosa. E nessa lição, que é a terceira que nós vamos falar agora, fala da superioridade de Jesus em relação a Moisés. A introdução aqui nos diz o seguinte: além de Abraão, Moisés é o homem mais reverenciado pelo povo judeu. Voltar à lei significa voltar a Moisés. E para os leitores dessa epístola aos Hebreus, a tentação de fazer exatamente isso era grande. Era importante o autor convencê-los de que Jesus Cristo é maior do que Moisés, pois todo o sistema religioso judaico desenvolveu-se por meio de Moisés. Nesta lição, vemos que Jesus Cristo é superior a Moisés em diversos aspectos. Então, a superioridade de Jesus em relação a Moisés já vem na tarefa, né? Aquilo que eles tinham que fazer. Hebreus 3, do 1 e 2, fala da superioridade de Jesus na pessoa. Moisés foi apenas um homem chamado para ser profeta e líder, enquanto Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo pelo Pai. Nós falamos na lição 1, né, sobre isso. Só pelo fato dele ser o Filho de Deus, já demonstra a superioridade de Jesus aí. Amém? Moisés foi chamado e comissionado por Deus, mas Jesus foi enviado por Deus como a última palavra para os homens pecadores. A última palavra. Nós vivemos o tempo do fim. E a última palavra, as boas novas de Jesus, é a última palavra. Não haverá depois algo ainda que Deus vá fazer para salvar a minha e a sua vida. Está em Cristo. É hoje. Tem que ser hoje a nossa decisão. Decidimos estar com Ele. Decidimos andar com Jesus. Recebê-lo na nossa vida. Termos o descanso nele, qual nós vamos falar aqui no decorrer da lição. Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. Moisés não foi sumo sacerdote. Hebreus 3 e 1. O título apóstolo refere-se a alguém enviado com uma comissão. Hebreus 3 e 1, né? Parte B. Na terminologia judia, descrevia os enviados do Sinédrio, a Corte Suprema Judia. O Sinédrio enviava apóstolos investidos de sua autoridade e portadores de suas ordens. No mundo grego, significa frequentemente embaixador. Nesse caso, Jesus é o supremo embaixador de Deus aqui no mundo. Amém? Jesus Cristo não é apenas apóstolo, mas também sumo sacerdote. Moisés foi um profeta em que, em algumas ocasiões, serviu como sacerdote. Lá em Salmo 99:6 fala sobre isso. Mas nunca foi sumo sacerdote. Esse título, inclusive, pertencia ao seu irmão Arão. Né? Você lembra disso? E a palavra de Deus, no livro de Hebreus 4:14, vai dizer que Jesus Cristo é chamado, né, de grande sumo sacerdote. Amém? Jesus, o fim de todas as coisas, o nosso Salvador, aleluia. O trabalho de Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Vamos ver aqui então o que ele diz sobre isso. Jesus Cristo é
o perfeito sumo sacerdote. Ele é representante de Deus como sumo sacerdote. E apóstolo, que é o missionário de Deus para o resgate, a salvação da humanidade. Marcos 6:30, 1 Coríntios 1:1. Né? Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como aquele que fora enviado, enviado ao mundo pelo Pai. Por exemplo, em Mateus 10:40, Mateus 15:24, Marcos 9:37 e por aí vai. Como apóstolo, Jesus Cristo representou Deus diante dos homens. Ele representou Deus diante de nós, diante dos homens, como apóstolo. Como sumo sacerdote, hoje ele representa os homens, nós, diante de Deus, no céu, assentado à destra do Pai, onde ele está hoje. Amém? Por certo, Moisés cumpriu ministérios semelhantes, pois ensinou a Israel a verdade de Deus e orou por Israel quando se encontrou com Deus no monte. Há uma semelhança muito grande. Nós vamos falar aqui em seguida de Moisés com Jesus. Moisés representava Jesus. Na tipologia bíblica, né? É um estudo à parte que a gente faz dos tipos, né? O que lembra, né? Moisés, ele lembrava o Cristo ali no passado. O autor de Hebreus, porém, observa que tanto Moisés quanto Jesus Cristo foram fiéis à obra que receberam de Deus. Os dois foram fiéis. Os dois fizeram aquilo que o Pai mandou eles fazer. No entanto, olha isso, querido. Moisés não foi sem pecado, como Jesus foi. Os dois obedeceram a Deus e foram fiéis à vontade de Deus. Mas Moisés tinha pecado e Jesus não. Você lembra daquela parte que Moisés mata o egípcio e esconde o corpo dele na areia? Você lembra disso? Então Moisés era um pecador. Ele era humano. Ele era como nós. No entanto, ele cumpriu a vontade de Deus. Deus o chamou para um trabalho naquele tempo e ele foi fiel e cumpriu. Mas ele era pecador. Nós vimos que Jesus é superior porque era o Filho de Deus. E agora outro ponto chave que mostra a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Jesus não pecou. Nele não havia pecado, não havia dolo, a palavra de Deus diz. Mas Moisés sim, nós vemos nesse texto ali, onde eu falei, onde ele mata o egípcio, por exemplo. Entre outras coisas também, né? Mas essa passagem é bem marcante. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote representava os judeus diante de Deus. Jesus Cristo nos liga a Deus. Glória a Deus por isso, né? Não há outro caminho para alcançar a Deus, senão por Jesus Cristo, aquele que viveu uma vida sem pecado. Louvado seja Deus. Indo adiante aqui, queridos, Cristo é superior a Moisés no descanso que ele oferece. Olha que bonito isso. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel permanecesse no Egito, nem no deserto. Seu desejo era que o povo entrasse na herança gloriosa da terra de Canaã. Mas quando Israel chegou à fronteira da herança, acabou adiando sua entrada, pois duvidou da promessa de Deus. Eles disseram, Números 13:14, não é possível. Lembra? Tem gigantes nessa terra, tem isso, tem aquilo. Eles viram as dificuldades e duvidaram, lamentaram. Os 10 espias e o povo lamentaram. Disseram, não é possível. Essa frase mostra que eles não tiveram fé. A fé deles, não existia fé ali. Essa frase mostra isso. E quem foi que disse, é possível sim, com a ajuda de Deus? Todo aquele povo, só três pessoas disseram isso. Moisés, Josué e Caleb. Para esses 3 homens era possível conquistar aquela terra, pela fé que eles tinham em Deus.
porque é pela fé a vida espiritual, não é de outro jeito. Em vez de progredir na fé, o povo retrocedeu e se tornou mais incrédulo e por isso perdeu a herança e morreu no deserto. Aquele povo não entrou na terra prometida. Foi somente a nova geração, os filhos desse povo, os filhos deles entraram, mas eles não, porque eles não tiveram fé. Somente a nova geração que tomou posse da terra e entrou em seu descanso. A terra de Canaã simbolizava o descanso daquele povo. Aquele povo saiu do Egito e andou por 40 anos no deserto, sem parada, sem descanso. Descansava-se, parava aqui e ali, mas não tinha uma casa para morar, uma cidade para estar. Eles estavam nômades, andando por ali, sem descanso. Canaã para eles representava o descanso. Trazendo para a nova aliança, nós caminhávamos no mundo, nós buscávamos algo que muitas vezes nem sabíamos o que estávamos procurando. Mas quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o quê? O descanso da nossa alma. Aleluia! O descanso está em Jesus. Para aquele povo estava em Canaã, mas para nós está em Cristo Jesus, o descanso. E olha que interessante, queridos, para nós refletirmos. O povo hebreu não entrou na terra prometida, foi a nova geração, a sua descendência. Trazendo para nós hoje o que Deus quer de você. Você tem feito aquilo que Deus quer de você? Ou você vai deixar para a próxima geração? Vai deixar o seu filho fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer? Não faça isso, porque você estaria apagando a sua fé. Como esse povo, ele não teve fé e ele morreu no deserto. Se você não tiver fé hoje, há uma promessa de Deus na sua vida. Não deixa para outro cumprir. Não deixa para outra geração. Deus me chamou, por exemplo, uma das coisas para louvar o nome dele. Nós estamos ali no templo louvando. Eu, a minha esposa, louvando ao Senhor, cantando, tocando, louvando ao Senhor Deus. A minha filha, com 3 anos, ela já demonstra isso, que ela gosta de louvar. Mas eu não posso deixar para ela fazer isso que Deus colocou na minha vida. Eu vou continuar fazendo isso. E Deus tem um propósito para ela também. Mas que seja cumprido o propósito de Deus para a vida dela, que ela não tenha que fazer aquilo que eu não fiz. Amém, queridos? O povo duvidou e não entrou na terra prometida. Lhe faltou a fé. Lhe faltou a fé. Israel teve que cruzar o rio pela fé. Assim, nos dias de hoje, nós precisamos vencer o velho homem pela fé. Canaã, atravessar o rio pela fé e entrar em Canaã, para entrar no descanso. Nós hoje devemos atravessar o rio, hoje representa nós abandonar as nossas práticas do passado, abandonar aquilo que o velho homem gostava de fazer e entrar na terra prometida. Crer pela fé e entrar no descanso que está em Jesus. Aleluia. O descanso somente está em Jesus. Louvado seja Deus. Que nós possamos encontrar esse descanso. E você, se você ainda não encontrou, possa encontrar esse descanso que está em Jesus. Nós vamos ver agora as 3 fases do descanso. São 3 fases que o autor nos apresenta aqui. No passado, o descanso de Deus no sábado e o descanso de Israel em Canaã, que nós estávamos falando agora. No passado. No presente, o descanso da salvação. Quando nós encontramos Jesus, nós descansamos. E o descanso da submissão, da vitória que ele nos deu na cruz. Então, devemos ser submissos a isso que Jesus fez, para termos o descanso.
Nós devemos nos submeter à vitória que Jesus teve sobre a morte. Amém? No presente. O descanso da salvação e o descanso da submissão da vitória que Jesus teve sobre a morte. E no futuro, nosso descanso no céu, a nossa futura vida eterna com Cristo. No futuro, o descanso eterno, no céu com Ele, onde Ele foi preparar o lugar para nós, a palavra de Deus diz. O descanso para Israel em Canaã é um retrato do descanso espiritual que encontramos em Cristo quando nos entregamos a Ele. Olha só. Quando nos achegamos a Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação. Leia lá Mateus 11, 28. Quando nos entregamos, aprendemos dele e lhe obedecemos pela fé. Desfrutamos o descanso da submissão. Deixamos ele na frente e nós vamos atrás dele, descansados, crendo somente, confiando somente. Não andamos mais sozinhos. Temos alguém que anda na nossa frente, o Senhor Jesus. Então nós descansamos nele, sendo submissos a ele. Mateus 11, 29 ao 30. Louvado seja Deus. Quando cremos, entramos no descanso. É pela fé, a palavra de Deus diz. Hebreus 4, 3. Quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, o descanso entra em nós. Aquele vazio que estava aqui dentro, que nós buscávamos as respostas que nós buscávamos. Aquele vazio aqui agora, ele é completado pelo descanso que entra em nós através de Jesus e da sua obra redentora. Amém, queridos? Nós falamos do tipo, né, a tipologia, ali o estudo da tipologia bíblica. Então, os tipos, né, de Cristo, né, coisas ou pessoas que representaram Jesus no passado. E Moisés tem uma riqueza muito grande nessa tipologia, né? Moisés aqui diz, Moisés é o personagem referido em maior número de livros da Bíblia, olha só. Seu nome aparece em 31 dos livros do volume sagrado e em 847 vezes. Olha só. Ele é chamado servo do Senhor, lá em Êxodo 14, 31, fiel em toda a sua casa, Números 12, 27, homem de Deus, Deuteronômio 31 e 1, profeta que não teve igual, Deuteronômio 34, 10 e 11, o escolhido de Deus, Salmo 106 e 23, por exemplo. Mas Moisés, como tipo de Cristo, apresenta muitos pontos. Vamos ver alguns deles. Ameaçado de morte e preservado por Deus. Moisés, aconteceu isso com ele. Lá em Êxodo 2, do 2 ao 10. Hebreus 11, 23 também. E Jesus também. Mateus 2, 13 a 15. Outro ponto. Dominou a água do mar. Lembra quando Moisés estende o cajado e o mar se abre? Êxodo 14, 21. Jesus também. Mateus 8, 26. Quando ele apazigua a tempestade lá. O barco ia afundar lá e estava todo mundo desesperado. E Jesus apazigua a tempestade. Mateus 8, 26. Moisés alimentou uma multidão. Êxodo 16, 15 e 16. Quando ele clamou pelo povo e Deus mandou o maná do céu. E Jesus, em João 6, 11 e 12, lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? E a Bíblia diz que sobrou, né? Sobejou, Jesus manda recolher num cesto, né? A sobra daquilo que ele tinha multiplicado. Moisés teve o rosto iluminado, Êxodo 34 e 35. Quando ele sobe ao Monte Sinai, Deus dá as tábuas da lei. Ele desce com o rosto tão brilhante que o povo não conseguia olhar. Ele tinha que usar um véu, você lembra? Né? Êxodo 34, 35. Jesus, em Mateus 17, do 1 ao 5, tem a passagem da transfiguração, você lembra?
que o rosto de Jesus brilhou. Então ele convida os discípulos a irem a orar no monte, e ali aparece Moisés e Elias, e Jesus então fica com o rosto brilhando, as vestes resplandecentes como a luz. Lembra disso? Os irmãos estiveram contra ele, contra Moisés em Números 12:1, por causa da sua mulher, da mulher que ele havia escolhido. E Jesus em João 7:5, os irmãos também ficaram contra ele. Confere lá. Intercedeu pelo povo Moisés, quando eles fizeram o bezerro de ouro lá, está em Êxodo 32:32. Então Deus fica irado com eles, mas Moisés intercede por eles perante Deus. E Jesus também. Eu rogo por eles, Jesus fala. Eu rogo por eles naquela época e por nós hoje. Nós também fizemos parte do eles que Jesus rogou. Moisés escolheu 70 auxiliares em Números 11 e 16. E você lembra quando Jesus diz em Lucas 10:1, a seara é grande, os ceifeiros são poucos? Jesus escolhe também 70 discípulos ali e manda ir de 2 em 2 pregar o evangelho. Esteve a sós com Deus por 40 dias em jejum, Êxodo 24:18, lá no monte Moisés, com Deus, 40 dias. Jesus também, 40 dias e 40 noites sofreu tentações, lembra? Mateus 4:2. Mais uma aqui, andava com 12 tribos Moisés, as 12 tribos de Israel. Jesus com 12 apóstolos. Olha que bonito. Apareceu depois da morte Moisés. Esse texto que eu falei, né? Mateus 17:3, que ele aparece ali junto com Elias, ali a estar com Jesus, né? E Jesus também, em Atos 1:3, ele aparece depois da ressurreição aos discípulos. E ele passa um tempo ali com eles, né? Então nós vemos aqui muitas semelhanças entre Moisés e Jesus. No entanto, nós também vemos a superioridade de Jesus por ser o Filho de Deus e por ser aquele que nunca pecou. Era sem pecado, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja o nome dele. Nós vemos ainda que Moisés realizou uma coisa interessante, queridos. Moisés realizou milagres que foram corretamente atribuídos ao dedo de Deus, o texto diz. Êxodo 8:19 e Lucas 11:20 também. E dele podia ter sido dito. Foi feito pelo dedo de Deus, Jesus também. Os dois, foi usado esse termo para os dois, quando Moisés fez milagres e quando Jesus. Pelo dedo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conhece face a face, até Deus suscitar aquele semelhante a Moisés, que prometera enviar. Lá em Deuteronômio 18:15-19 fala. E Deus fala, ouçam ele. Deus promete ali o Messias que viria. Em Mateus 17:5, o que está escrito? Eu quero ler esse versículo, porque é maravilhoso. Então aqui diz lá em Deuteronômio, né? Para que o povo ouvisse a Moisés, porque Deus havia o chamado, escolhido. Era para o povo ouvir ele. Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. E Deus falou, ouçam ele. E olha o que diz aqui em Mateus 17:5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai-o. Deus falando. Ouçam o que Jesus tem a dizer. Ouçam a palavra dele. Porque ele é a verdade e a vida. Ele nos religou ao Pai. Ele é o portador das boas novas de Deus. É através de Jesus, então, que nós chegaremos a Deus. E nós chegamos a Deus. E chegaremos na eternidade também. Através de Jesus, a submissão a Ele, a sua obra redentora. Devemos andar atrás dele, no seu exemplo, na sua palavra,
seguindo ele, até chegarmos no céu, na glória, na eternidade, junto de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? E assim nós encerramos a lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, para o povo judeu, Moisés era um grande herói. Ele liderou seus antepassados, os israelitas, levando-os da escravidão egípcia à fronteira da terra prometida. Também escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Foi autoria dele, de Moisés. E foi o profeta através de quem Deus entregou a lei. Portanto, Moisés foi o maior profeta nas Escrituras. Mas Jesus, como uma figura central da fé, é digno de maior honra do que Moisés, que foi apenas um servo humano. Jesus é mais do que humano, ele é o próprio Deus. Hebreus 1:3. Assim como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão egípcia, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Cristo terminou a obra. A obra de Cristo, ela termina, ela é completa. Lembra que eu falei na outra lição? Por isso que ele está descansando, ele está à destra do Pai, no descanso eterno já. Porque a obra dele já foi completa, já foi feita. Amém? Então podemos lembrar da superioridade de Jesus em relação a Moisés, de que Jesus, primeiro, é o Filho de Deus. Segundo, nele não houve pecado. Em Moisés havia pecado, mas em Jesus não. O autor e consumador da nossa fé. Tenha fé em Jesus, conheça a palavra dele, siga ele e então descanse nele. Descanse nele hoje e descanse nele na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que essa palavra venha edificar o seu coração, venha ampliar a sua fé e que possamos caminhar juntos, submissos a Cristo. Louvado seja Deus, rumo à salvação eterna, à vida eterna, junto dele, junto ao Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.